Drogas sintéticas são drogas fabricadas em laboratório. Se for um laboratório de alta qualidade, você consegue drogas muito específicas, muito puras. Se for um laboratório de fundo de quintal, você vai obter drogas muito contaminadas e muito perigosas. As pessoas acham que o fato de uma droga ser natural faz com que ela seja melhor que uma droga sintética. Isso não é verdade. A gente vê, por exemplo, a questão da maconha. Maconha natural é uma maconha muito menos perigosa do que a maconha sintética. A maconha sintética feita em laboratório, ela é muito tóxica, ela pode levar pessoas até a morte. Enquanto que a maconha natural, não existe nenhum caso relatado de morte por uso de maconha. A lista é enorme, mas as mais conhecidas são o LSD, o êxtase e o MDMA, que é um tipo de metanfetamina. Tem um estudo inglês muito importante do David Nutt, publicado no jornal de medicina Lancet, que em 2010 fez uma classificação dos riscos relacionados ao consumo de drogas. Riscos tanto para o usuário quanto para as outras pessoas. E eles mostraram que, por exemplo, o êxtase, os cogumelos alucinógenos e o LSD são das drogas mais seguras que se tem notícia. Muito mais seguras do que o álcool, por exemplo, que é uma droga legalizada. Os riscos relacionados ao consumo dessa droga, embora eles sejam baixos, eles existem. A pessoa tem o risco de ter uma desidratação, um quadro de desidratação muito grave. É por isso que, como medida de redução de danos, muitos países têm adotado das baladas ocorrerem em lugares ventilados e com fornecimento gratuito de água. No Brasil, como existe uma resistência a políticas de redução de danos, as águas são vendidas a preços caríssimos, colocando o usuário num risco muito maior. O alvo são, em geral, jovens. Frequentemente essas substâncias, sobretudo o êxtase e o MDMA, são utilizadas para a pessoa dançar. O PROAD é um programa que eu fundei há 29 anos atrás para oferecer tratamento a dependentes de substâncias psicoativas. A gente atende mensalmente uma média de 400 a 500 consultas de dependentes químicos e a gente desenvolve, em paralelo com essa abordagem assistencial, a gente desenvolve uma série de pesquisas relacionadas ao consumo de substâncias. Então, pesquisas as mais variadas, desde levantamentos epidemiológicos, caracterização dos problemas relacionados ao uso de cada uma das drogas, novas estratégias terapêuticas, a gente pesquisa novas modalidades de tratamento de dependência, ou seja, é um grupo bastante produtivo e que já está funcionando na Unifesp há 29 anos com bastante sucesso. A gente tem várias linhas de pesquisas completamente diferentes, né? Desde epidemiologia, até ensaios clínicos, no sentido de tentar evidenciar quais os melhores tratamentos para a dependência, avaliação de eficácia de estratégias de redução de danos, trabalhos com prevenção. Existe também uma linha de pesquisa básica que a gente faz com o modelo animal. No Brasil, as políticas públicas são muito atrasadas. Vários países do mundo já adotaram políticas muito mais eficazes, baseadas em conceitos de redução de danos, enquanto que o Brasil persiste assim, uma visão muito moralista, baseada na guerra às drogas, de que as drogas são o mal do mundo. A gente sabe que a questão não deve ser focalizada nas drogas em si. A relação que o indivíduo estabelece com uma substância pode ser danosa ou não. E é isso que tem que ser abordado na política pública. As políticas públicas brasileiras são muito baseadas em repressão, em medidas coercitivas, internação compulsória, ou seja, modalidades de intervenção que são comprovadamente ineficazes. Enquanto a gente não mudar e adotar políticas mais progressistas, como tem feito o Canadá, Estados Unidos, vários países da Europa, baseados em redução de danos, a gente não vai resolver os problemas populacionais relacionados ao consumo indevido de substâncias. Quando se trata de drogas, esse é um assunto que, vamos dizer assim, desperta tanto preconceito que a gente vê que os políticos eles têm privilegiado ações que agradam aos eleitores, ao grande público. E essas ações que agradam ao grande público são baseadas em conceitos que não têm assim, vamos dizer assim, a comprovação científica.
Eles correspondem muito mais a uma visão moralista das drogas do que realmente uma avaliação dos riscos e qualidades relacionadas ao consumo dessa substância. Não existem drogas boas e drogas ruins. O que vai ser bom ou ruim é a maneira como o indivíduo se relaciona com a droga. A gente vê, por exemplo, os derivados do ópio. Eles produzem drogas muito danosas, por exemplo, a heroína, mas ao mesmo tempo produzem grandes remédios, como a codeína, a morfina. Então não é a droga em si que é uma droga ruim, é a forma como ela é utilizada, a forma como o indivíduo se relaciona com ela. Um dos maiores obstáculos que a gente encontra é uma visão ainda muito baseada no modelo que a gente chama político-religioso da década de 60 e 70, onde foi implantada a guerra às drogas, onde se vê a questão do uso de drogas como uma fraqueza humana ou como até um desvio de caráter, uma falta de força de vontade. A gente sabe que não é isso. Dependência química é uma doença, as pessoas que se tornam dependentes estão doentes e elas precisam ser tratadas sob a ótica da saúde pública e não da repressão e não da polícia. Não, esse estigma associado ao usuário de droga não tem uma correspondência na realidade. Dizer que o usuário de droga é mentiroso, é bandido, é uma pessoa que, vamos dizer assim, manipula as situações, isso é um conceito que não tem embasamento na clínica. Dependência química, um dependente químico é um doente, é uma pessoa que precisa de ajuda, de tratamento, não de polícia, não de encarceramento, não de segregação.